Olá! Alguns anos atrás, nos anos 90, os meus filhos voltaram da escola, estudavam em São Paulo, no Colégio Visconde de Porto Seguro, um colégio alemão, e eles tiveram uma aula na qual um dos professores havia passado para eles a informação de que o mundo havia sido criado de um grande Big Bang, de uma grande explosão. E aí eu propus para eles, eu disse, proponha para o seu professor que nós podemos na casa dele fazer uma bagunça muito grande e aí ele vai embora enquanto nós vamos fazer a bagunça e quando ele estiver voltando ele nos avisa, nós vamos jogar uma grande bomba em casa e por esta ótica que ele passou da criação do mundo através do Big Bang, nós vamos também colocar em ordem toda a casa dele que nós bagunçamos, vai ficar em ordem, tudo funcionando corretamente como funciona no mundo em que vivemos. E eu conto essa história para vocês para trazer aqui uma visão completamente diferente da que eu tenho visto por aí e ouvido também. Eu já há muito tempo tenho sido incomodado a fazer este vídeo. Não sei a razão, mas quem me incomodou, o maior matemático do mundo, sabe. E eu começo dizendo a você um primeiro ponto que eu quero abordar é que nós somos formados com 23 cromossomos da mamãe e 23 cromossomos do papai. É impressionante que apenas um cromossomos para você descrever esse cromossomos, você precisará de 4.000 livros de 500 páginas para descrever apenas um cromossomos. Com 46, nós precisaremos de 184.000 livros de 500 páginas para descrever os cromossomos com os quais você nasceu. Esse matemático é tremendo. Vamos para um outro ponto. Eu estou aqui na cidade de Curitiba e eu estou aqui respirando normalmente porque em Curitiba nós temos 21% de oxigênio. Se eu, por exemplo, for visitar o meu filho Tiago, que mora em Florianópolis, também Florianópolis vai estar, ali aquele local vai estar contemplado também com 21% de oxigênio. Mas se eu for mais longe, eu for visitar o meu filho Jubilaci Filho, lá em Londres, lá no Reino Unido, também lá teremos 21% de oxigênio. Agora imagine se nós tivéssemos 30% de oxigênio. As pessoas teriam combustão espontânea, pegariam fogo do nada. Mas imagine que fosse o contrário, que fosse apenas 11% de oxigênio na Terra. Algumas pessoas estariam aqui e daqui a pouco elas morreriam asfixiadas por falta de ar, por falta de oxigênio. Vamos ver uma outra deste grande matemático. Esse grande matemático estabeleceu que o nosso sangue, o pH do nosso sangue, ele deve girar em torno de 7,35 a 7,45. Se você tiver com 7,80 ou tiver com 6,80, você morre. Simplesmente você morre, né? Excesso de alcalinidade ou não, ou contrário. Vamos para um outro ponto, vamos para a água. A água que mata a sede, a água que lava a roupa, a água que mata a sede também dos animais, a água que lava as panelas, a água que movimenta as turbinas, uma água que você com 130 litros de água você consegue uma xícara de café, ou com 35.000 litros de água você constrói um carro, né? Esta água é feita com H2O. É um negócio impressionante, H2O. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. É engraçado que essa água que é a mesma água que apaga o fogo, quando você... E esta água também mata a sede, como eu disse. Quando você pega esta água e separa esses dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio, a água que juntos apaga o fogo, os dois gases, esses dois elementos separados, eles se transformam em inflamável, vamos dizer assim, que também fogo. É impressionante. Engraçado
que também a própria água é o objeto mais cortante da face da Terra. A água, essa gota que você pega uma gota de água e ela é de uma fragilidade tremenda, pois essa água, com a pressão pressurizada, esta água chega à velocidade de Mach 3. Você tem noção do que é a velocidade de Mach 3? Mach 3 é como se fosse é 3 vezes a velocidade do som. Aqueles aviões que passam a velocidade do som, eles superam os 1.200 quilômetros, pois a água pressurizada, ela corta aço com 3.704 quilômetros de força para cortar aço, para cortar pedra, para cortar o que for necessário, e usada bastante na indústria de construção civil. Você, quando para refletir, você pega os mares, a Terra, 71% da Terra é composta de mares, oceanos e mares. 71%. Agora, nós precisamos de água doce para beber, para viver. A evaporação da água é que produz a chuva. Ora, se 71% do planeta Terra é água salgada, logo a evaporação dos mares deveria trazer água salgada da chuva. Mas não vem. A água que evapora do mar desce com uma água doce. Sabe por quê? Porque as moléculas do sal são muito pesadas e elas então não conseguem evaporar. Quem é que fez isto? Qual é o matemático que criou esta forma? Se você olhar um outro detalhe interessante, nós humanos não conseguimos passar 5 minutos, 5 eu disse, sem respirar. Então são essas dicotomias, esses contraditórios. Nós não conseguimos passar 5 minutos sem respirar. E um bebê no útero da mãe, ele passa todo o tempo sem respirar, sem precisar usar oxigênio. Porque o oxigênio do bebê no útero da mãe é a placenta, que também, além de sistema respiratório, é também sistema intestinal. Quem tem a capacidade de fazer uma coisa dessa? Aliás, a rigor, o bebezinho no útero, ele não usa nem o sistema respiratório normal que nós temos. Esse sistema respiratório só será usado no momento em que a criança nasce e o médico corta então o cordão umbilical, e aí a gente já vem para o mundo apanhando, já leva uma pancada do médico ali para começar então o novo sistema respiratório daquela criança. Você já viu que as plantas têm a fotossíntese? Através da fotossíntese, as plantas absorvem o gás carbônico que não serve para nós, que nos faz mal, se nós precisamos estar trocando, tirando o gás carbônico e colocando dentro do nosso corpo o oxigênio. Então as plantas absorvem esse gás carbônico e elas liberam o oxigênio, então nós recebemos das plantas o oxigênio e liberamos para as plantas o gás carbônico e ficamos nessa troca. Você já parou para pensar o que é isto? Quem mais faz isto? Quem poderia fazer isto? Por isso eu chamo de o maior matemático do mundo. Um outro detalhe, tem um cidadão chamado Carl Haube, um americano, estatístico americano, e ele fez um levantamento, sempre tive curiosidade para saber quantas pessoas já tinham existido no mundo. E pelos cálculos dele, é alguma coisa em torno de 107 bilhões de pessoas já passaram por esse mundo. E nós temos hoje, dizem as estatísticas, que somos 7,7 bilhões de pessoas na face da Terra. Então, nós estamos falando de
107 bilhões que já viveram e já morreram, e mais 7 bilhões e 700 milhões que existem agora, que vivem agora. E nenhuma pessoa teve até hoje uma impressão digital igual. Quem será que faz essas impressões digitais de uma maneira tão tremenda que não há repetição em 107 bilhões que já viveram e mais 7 bilhões e 700 que vivem ainda hoje? Eu não consigo andar por aí, olhar um pássaro, olhar uma árvore, sentir o cheiro do ar, o vento, a água, o mar, o céu, a estrela, a lua. Agora há pouco instante mostrava a lua para minha mulher, sem ver este matemático extraordinário que fez tudo isto, que fez esse giro de 24 horas na Terra, que fez o sol de dia e a lua de noite, as estrelas. Eu, quando olho isso tudo, eu só vejo uma coisa, eu vejo um milagre. Milagre desde a primeira célula. Olha, nós somos formados lá desde o zigoto, é a primeira uma célula, uma única célula. Esse matemático transforma em 30 bilhões de células das mais variadas. Célula esponjosa do pulmão, fibrosa do coração, da derme, epiderme, da íris, enfim. Nós temos no corpo 30 bilhões de células, originadas por apenas uma célula. Este matemático é ou não é o maior matemático do mundo? É ou não é o grande milagre do mundo? E ainda temos dentro do nosso corpo, além de 30 bilhões de células, temos 40 bilhões de bactérias. É um milagre ou não é? Aliás, eu sempre digo para as pessoas mais próximas de mim que eu mesmo, Jubiraci, eu sou um milagre. Eu tive um câncer e fui curado deste câncer com uma cirurgia radical, mas depois fizemos a biópsia e na biópsia descobrimos que este câncer ele tinha se espalhado por outros órgãos e fui então à metástase, um câncer em metástase. E eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar, dirigi uma gravadora da minha querida amiga, do meu querido amigo da Jo e do André. E lá naquela gravadora, no primeiro dia que eu cheguei naquela gravadora, chegaram as irmãs, uma serva de Deus, e aquela senhora, a irmã Dadá, colocou a mão sobre o local onde eu tinha o câncer. E ela tocou com aquela mão de serva de Deus e orou a Deus e pediu a cura. E eu fui curado naquele dia. Depois eu comuniquei aos médicos, fiz todo o ritual, todas as exigências médicas eu concluí para provar para o meu médico que eu estava curado. E assim estou desde 2008. Não fiz quimioterapia, não fiz radioterapia, não fiz nenhuma cirurgia e não tomo remédio para absolutamente nada, porque este matemático me curou. Eu tive lendo a história do Sr. Lee Strobel, que é um mestre em direito lá de Chicago e foi também o editor premiadíssimo da Tribuna de Chicago. A esposa desse senhor se converteu ao cristianismo e ele, como homem ateu, ele ficou inconformado e então ele foi pesquisar para tentar entender o que tinha se passado e o que estava se passando com a esposa para que ele pudesse ter um bom relacionamento com ela, ainda ela sendo uma cristã e ele um ateu. E aí aquele homem, então, ele descobriu coisas tão preciosas que ele acabou por se converter ao cristianismo e ele então fez o livro Em Defesa de Cristo,
que depois esse livro transformou-se num grande best-seller também, e esse livro depois foi transformado em filme, e inclusive rodou no Brasil. Depois ele fez outros livros em defesa do Deus Criador, em defesa da religião, em defesa do Cristo verdadeiro. E eu falo isso para vocês porque este vídeo eu já tinha sido incomodado há muito, muito tempo para fazê-lo. E eu não sei porquê, mas quem me incomodou sabe. Então, quem me incomodou, o grande matemático que me incomodou, é o matemático que fez, por exemplo, também isso aqui. Isso aqui é uma tangerina. Olha bem, essa tangerina foi feita por esse grande matemático. Nessa tangerina, não sei se você sabe, como tantas outras frutas, mas nessa em particular, tem fósforo, tem potássio, tem cálcio, tem vitamina B12, vitamina B9, B1. Ela serve para dores, ela cura dores nas pernas, ela cura, trata também de dor no fígado, de inchaço, de nervos periféricos, trata refluxo. Tudo isso aqui na planta, nessa maravilha que é esta tangerina, feita também por esse grande, extraordinário matemático que é o Deus Todo-Poderoso. Eu não consigo olhar para pessoas sem ver Deus. Eu não consigo olhar para as coisas sem ver Deus. Eu não consigo olhar para a noite que foi transformada do dia para a noite sem ver Deus. Eu não consigo olhar amanhã, que às vezes eu saio aqui e olho o nascer do sol e cada dia é diferente um do outro, sem ver o Deus Todo-Poderoso agindo de maneira sobrenatural. Eu quero com isto encerrar este vídeo dizendo a você que me assiste: se você está me vendo, se você está me ouvindo, se você está concordando comigo, ou se você não concorda, não tem problema. Se você me ouviu até aqui, você se lembra de muita coisa, ou de tudo que eu falei. Se você se lembra, é porque você tem memória. Você já viu algum filme mostrando como é que é a vida de alguém sem memória? Então, só em me ver, só em me ouvir, só em lembrar que você me ouviu, concordar ou não concordar, tudo isto é um milagre na sua vida. Tudo isso está mostrando que você é um milagre divino. Você existe, você está vivo, você pode parar, refletir, pensar, concordar, discordar, mas tudo isto é milagre do Deus Todo-Poderoso. Eu quero pedir para que você possa se inscrever no meu canal no YouTube, onde este vídeo vai estar publicado. Todas as citações que aqui foram feitas, eu vou colocar a bibliografia para que vocês possam, se necessário, consultá-la. E façam então lá a sua inscrição, curtam também porque interessa ao canal. E eu quero agradecer a você que esteve comigo até no final deste vídeo. Se você puder e desejar, compartilhe entre os seus amigos, entre os seus conhecidos, parentes. Se você não puder compartilhar, eu também vou te agradecer. Foi um prazer muito grande estar falando para você. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, pela sua audiência.